Aviões que pertenciam a traficantes de drogas estão sendo doados a tribunais de justiça e forças de segurança pública de 11 estados do país. Vamos a Brasília conversar com o Wellington Lopes. Wellington, boa noite. Algum desses aviões está vindo aqui para a região norte? Boa noite, Wellington. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. A região norte é uma das mais beneficiadas por essa iniciativa do Conselho Nacional de Justiça. Temos imagens gravadas hoje à tarde no hangar da Polícia Federal aqui em Brasília de alguns desses aviões que foram apreendidos com traficantes de drogas e que agora vão dar mais agilidade aos trabalhos dos tribunais de justiça, do trabalho, tribunais eleitorais e da própria polícia. O Amazonas está recebendo 2 aeronaves, o Pará também 2, enquanto Rondônia, Acre e Tocantins ganharam 1 avião cada. Essa iniciativa do CNJ atende a 2 demandas de uma só vez. Primeiro, deixa a justiça melhor aparelhada para agir e, segundo, ajuda a combater o tráfico de drogas. É um instrumento de transporte de drogas fundamental para uma organização criminosa. Você consegue tirar a droga dos cartéis da Colômbia, da Bolívia, de outros locais produtores e entrar pelas nossas fronteiras aqui no Brasil, transportando meia tonelada de cocaína, meia tonelada de crack, que é a capacidade dessas aeronaves. Todas as vezes que o CNJ, a Corregedoria Nacional de Justiça, junto com os órgãos parceiros, conseguem tirar esses aviões do tráfico, nós estamos tirando o braço direito do tráfico, que é o transporte aéreo de entorpecentes. E é um avião que tinha asas para a destruição de famílias e vidas, transportando cocaína e crack, e agora vai voar para as asas da justiça e da polícia, promovendo a justiça, a paz social e a segurança pública. A expectativa do Conselho Nacional de Justiça é que o custo operacional dessas aeronaves seja pequeno, porque haverá o uso compartilhado entre vários tribunais e órgãos de segurança pública que vão dividir a despesa. O custo vale a pena porque em regiões de difícil acesso ou distantes, esses aviões vão facilitar os deslocamentos de juízes, desembargadores e demais profissionais durante o exercício de suas funções. Viagens que de carro levavam 3, 4, 5, 7 dias, agora são feitas em 2 horas com o avião. É importante dizer que as pessoas acham que avião é algo caro para se manter, e é. Por isso que nós criamos o uso compartilhado. Todos os tribunais do estado dividem o uso do avião junto com a Polícia Militar. A Polícia Militar usa o avião para transportar tropas, armas, munição, suprimentos. O Poder Judiciário usa o avião para transportar juízes, desembargadores, peritos, inclusive órgãos. Nós estamos, junto com a Polícia Militar, transportando órgãos humanos em todo o país, como coração, fígado, córnea, rins, para salvar vidas humanas também. E hoje é o último dia de descanso para os parlamentares. Nessa quarta-feira, o Congresso Nacional volta a funcionar normalmente com trabalhos nas comissões e sessões nos plenários das 2 casas. Na Câmara, os deputados precisam destrancar a pauta que está travada por 3 medidas provisórias. Vamos ficar de olho nessas 2 MPs que tratam de assuntos de interesse da Amazônia. Os detalhes com a repórter Gabriela Lafetar. Depois de 2 semanas de recesso, os parlamentares retomam amanhã as sessões legislativas. Já no primeiro dia, algumas medidas provisórias trancam a pauta de votação do plenário, impedindo que outras matérias sejam apreciadas. 2 das medidas podem beneficiar diretamente a população da região norte, que tem sofrido intensamente com as últimas cheias. A MP 565 institui linhas de créditos especial para ajudar nos setores de produção rural, industrial, comercial e de serviço de municípios que estão em estado de emergência ou de calamidade pública. Além disso, aumenta de R$ 300 para R$ 400 o auxílio financeiro para aqueles que não têm seguro-safra. A outra MP, a 569, abre créditos extraordinários de quase 700 milhões para ajudar as populações que sofreram com as chuvas intensas. Os recursos serão destinados para os Ministérios da Integração, da Defesa, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Por hoje é isso, boa noite a todos e até amanhã, Tânia.
Obrigada pelas informações, Wellington. Entre a capital e o interior, mais de 7.500 empresas foram beneficiadas com a prorrogação do prazo de pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, o ICMS. O benefício alcançou os comerciantes que tiveram prejuízos em função da cheia recorde de 2012. A Secretaria de Fazenda do Amazonas retoma o recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviço, o ICMS, de mais de 7.000 empresários que tiveram prazo de pagamento prorrogado por causa da cheia desse ano. A atividade comercial do Estado, tá ok? Que atingiu praticamente quase cerca de 7.500 estabelecimentos comerciais, tiveram a prorrogação do pagamento do ICMS desde abril, tá ok? Durante 60 dias, ou seja, o imposto que vencia em abril, ele podia pagar até junho. E o imposto que vencia em maio, ele pôde pagar até julho. Então houve um benefício não só em Manaus, muito grande, cerca de mais ou menos 32 pessoas, mas no estado como um todo representou 7.500. As empresas que acumularam prejuízos tiveram baixa no número de vendas e consequente atraso no pagamento de funcionários e fornecedores. Tem até o dia 22 de agosto para pagar o imposto. Que esse imposto está sendo pago sem juros, sem multa e sem correção monetária, e foi prorrogado por 60 dias. Nós temos a questão de fluxo de caixa também do Estado, que de uma maneira ou de outra recebe um impacto, mas de qualquer maneira, entendeu? Dentro da orientação do governador Omar Aziz, nós estamos estudando a proposta e deveremos realmente ter uma posição, vamos dizer assim, entre amanhã e depois da manhã, sobre a eventual possibilidade de uma nova prorrogação desse prazo. Confira agora a manchete do Jornal do Comércio de amanhã. A criação da empresa AMZ Mídia Industrial, resultado da fusão entre as áreas de mídias pré-gravadas das empresas Microservice e Videolar, ambas localizadas no Polo Industrial de Manaus, foi o caminho encontrado para a sobrevivência do setor de CDs e DVDs afetados em Manaus pelos efeitos da chamada PEC da música. Integrantes do Polo de Meios Magnéticos e Fonográficos do Amazonas, juntas, elas vão produzir e distribuir CDs, DVDs e Blu-rays para atender principalmente o mercado interno brasileiro. A união é avaliada pela Sindmaf Amazonas como uma das ferramentas para fortalecer o segmento e combater a crise. Veja a seguir, musicistas coreanos se apresentam no Teatro Amazonas. É o que você confere no próximo bloco. Em Manaus são 21 horas e 36 minutos. Nós voltamos já já.